precisamos ser mais generosos no debate político. Este ano, pelo fato das eleições não ter a Copa do Mundo no meio do debate político, vai propiciar ao eleitor uma busca melhor sobre a vida dos candidatos. Porque essa eleição tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro que o candidato Lula da Silva foi presidente da República há 20 e tantos anos atrás. Ou seja, uma grande parte do eleitorado hoje, jovem, não viu o governo Lula ou não participou do governo Lula. Bolsonaro está aí, né? É o presidente do momento, então nós temos como fazer uma análise mais profunda. O Ciro também é um candidato que vem competindo há muitos anos, já é uma pessoa conhecida, já tem uma história política reconhecida. Moro também é um candidato que tem uma vida política muito jovem. Mas é interessante que os candidatos, e o Dória, né? O Dória também muito recente a vida política dele, foi candidato a prefeito, teve uma votação estupenda, ganhou no primeiro turno, foi governador do estado de São Paulo e me parece que aí encerra a carreira política dele, porque ele não tem nenhuma chance de ser presidente da República. O que é interessante é as pessoas examinarem a vida dos candidatos. E nesse aspecto que eu falo que o debate tem que ser generoso. Você tem que ouvir a outra parte, tentar enxergar a outra parte, colocar-se na ideia das outras pessoas e verificar se isso tem algum fundamento, porque vai ser uma campanha terrível de ofensas, uma campanha de narrativas, de coisas falsas, enfim, vai ser um clima muito pesado. E eu acho que o eleitor tem que dar essa resposta de ser educado, de ser ponderado, de ser racional e fazer as suas análises dentro de um ambiente de paz política, não de disputa política. Então vamos lá, um pouco da história de Lula. Eu vou começar falando de 2002, não vou falar antes da história de Lula, mas quando Lula era o candidato com maior número de aceitação popular em 2002, o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, que tinha feito o Plano Real, uma segunda tentativa, porque o primeiro foi o Plano Cruzado, que não deu certo, e depois ele formou uma outra equipe com ainda integrantes do Plano Cruzado que fizeram as correções, e o Plano Cruzado foi o Plano Real, né, correções do Plano Cruzado, e fizeram o Plano Real, que foi realmente um sucesso, ou seja, diminuiu a inflação, estabilizou a moeda e foi elogiado por todo o mundo como um dos grandes planos econômicos de engenharia financeira para tirar o país de uma inflação renitente e alta durante muitos anos. Bom, o governo do Fernando Henrique Cardoso recebe do Sarney um governo com uma dívida externa brutal, com uma dívida interna incrível e uma inflação de 2.700%, 80% ao ano. Já com o Itamar Franco, que forma o Ministério da Fazenda com o Fernando Henrique Cardoso, e ele traz os maiores especialistas que tinha na faculdade, nas diversas faculdades, e um deles é o Edmar Baixa, que escreveu este livro aqui, Brasil, o País dos Contrastes, e ele explica como foi a história do Plano Real. Vale a pena você ler este livro, porque você vai se interessar pela matéria e se inteirar dos aspectos da Constituição do Plano Real. Pois bem, Fernando Henrique chamou todos os candidatos e teve uma longa conversa com eles. O que mais
permaneceu nesta reunião com Fernando Henrique Cardoso foi o Lula, por 2 horas e meia, em que ele explicou a situação do país, explicou como havia sido negociada a dívida externa brasileira, que era impagável nos dois sentidos, porque você via o tamanho da dívida e morria de rir. E segundo, que no Brasil não tinha condições de pagar essa dívida, deixada pelos militares. Isso, as pessoas não atentam para esse detalhe. Foram os militares que deixaram essa dívida para o Brasil. O milagre econômico foi feito com o dinheiro dos petrodólares da época, e depois veio a crise americana, a taxa de juros subiu, o dólar disparou e o Brasil não teve como pagar. Então o Fernando Henrique disse a ele, olha, a situação do Brasil é esta e você tem que seguir os trâmites do Plano Real. E ele seguiu, trazendo o Palocci, que foi o prefeito de Ribeirão Preto, um médico que manteve no Ministério da Fazenda membros do Plano Real, e no Banco Central veio Henrique Meirelles, que também manteve uma parte da equipe do PSDB, porque o Henrique Meirelles era deputado federal pelo PSDB de Goiás. E aí o Lula montou o governo dele, e foi um governo que teve a possibilidade de manter o Plano Real, e pelo contrário, ele fez ainda além do que não foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. A China começa o seu processo de industrialização, o Brasil se aproveita deste fato com o agronegócio, que não foi feito pelo governo, neste governo, mas foi feito por outros governos anteriores, e teve na presença do Furlan, um grande incentivador, e as cooperativas, as empresas e os produtores rurais fizeram esse mercado, abriram esse mercado para a China. Como a China necessitava de minério de ferro, trouxe para o Brasil a grande possibilidade de ser o exportador maior para a China. Então ele aproveitou o Plano Real, que restabeleceu o valor da moeda. Um fato interessante que muita gente já se esqueceu, que houve um desabastecimento de Danone, porque a população não comia Danone, porque era muito caro, e do frango. Houve um desabastecimento assim relâmpago nos supermercados. Fernando Henrique fez um corte no governo, um ajuste fiscal no governo, brutal. Durante 8 anos, os funcionários públicos não tiveram aumento de salário. Entregou o governo a Lula com 51% da dívida com relação ao PIB, e a Dilma entregou ao Temer com quase 90%. Então, e destruiu o Plano Real, porque ele não queria aceitar a vitória de Fernando Henrique Cardoso, porque chamou o Plano Real de estelionato eleitoral. Não votou a favor do Plano Real. O Plano Real demorou 1 ano e meio para ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ou seja, o governo teve que refazer as medidas provisórias durante 1 ano e tanto para poder o Plano Real ser aprovado. E ele ainda denominava o Plano Real como uma herança maldita. No segundo governo, ele atende a pressão dos economistas do PT e destrói o Plano Real e entrega a Dilma um país já debilitado, deficitário, e a Dilma encerra o governo com as pedaladas fiscais. Então essa história está aí, é recente, só basta procurar saber onde é que está a verdade. Não precisa ouvir as outras pessoas. Existem muitas narrativas nesse sentido, e essas narrativas não dizem a verdade. A verdade está aí, a realidade está aí, está para quem quiser procurar e enxergar. E retire as consequências que você achar interessante, de uma forma caridosa, de uma forma generosa e de uma forma racional.